E em pouco tempo para isso, o que ele fez daria direito dele voltar dessa forma? Olha, esses mecanismos são, para a gente eles são complexos, mas para a espiritualidade eles são simples. O suicida, ele sempre é muito punido pelo que ele fez. Mas a punição maior é dada por ele mesmo, pela própria consciência. Porque tudo que um suicida quer é morrer. E é justamente o que ele não consegue. Porque a morte não existe, né? Então, a maior decepção de um suicida é se ver na situação, após a morte do corpo, vivo. Isso é a maior decepção dele. Porque os problemas estão todos com ele, tudo que o atormentava vai continuar atormentando, e ainda ele não tem mais o corpo para poder resolver os problemas, ou pelo menos tentar resolver os problemas dele. Então, a maior punição do suicida é dada pela sua própria consciência. Mas Deus é Pai amoroso e nunca vai nos negar nenhum socorro. Então, permite que essa alma reencarne para resgatar o seu passado. Mas ela pode resgatar dessa maneira aqui? Bom, não há um impedimento. Não há. E para ela, não sei se seria muito bom. Por quê? Se suicidou porque não conseguiu aquele amor que queria. E vai vir com uma forma de amor muito diferente, né? Um amor totalmente diferente daquele que ela gostaria e que a levou ao suicídio. Seria, talvez, até uma forma de resgate muito bom, mas que não sei se ela se satisfaria com isso. Agora, existe essa possibilidade? Existe. Ah, mas é pouco tempo. Isso não quer dizer nada. O tempo é relativo, né? O tempo só existe na matéria. O tempo fora da matéria não existe. Então, a eternidade é outra história. Dependendo do que possa, do momento que essa pessoa pudesse estar vivendo. Porque existe essa situação. O suicídio, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, porque a gente está na lei de destruição e vem depois logo o 4º livro falando sobre essa questão do suicídio. É muito relativo também. Uma pessoa que tira a própria vida, ela vai ser julgada não só pelo ato de ter tirado a vida, mas pelo que a levou a isso. Pelo momento em que ela passava, pelos motivos que ela teve. Tudo isso são atenuantes, né, que o tribunal divino aí e a própria consciência vão fazer esse julgamento, né? Então, os suicidas, eles não são punidos da mesma forma. Há sempre punição, e a maior delas é não morrer, né? Essa é a maior de todas. Mas existe essa possibilidade? Existe sim. Existe essa possibilidade. 20 anos, existe, né? Ah, o que não pode nunca existir é uma mulher já está esperando um bebê e alguém da família morrer e achar que está reencarnando ali. Isso é que não tem a menor possibilidade de acontecer. Porque quando acontece a fecundação, a união do espírito com aquele corpinho que está se formando já está acontecendo. Então, se ela já está desenvolvendo uma gravidez e morre alguém da família, jamais poderá ser aquele serzinho que está vindo ali. Não pode reencarnar ali, porque já tem um espírito ali que foi unido no momento da união dos gametas, né? Quando fez a fecundação, já tinha uma alma ali prevista, ou quando há uma punição qualquer maior para esse casal, existem casos em que não há uma destinação para aquele corpo de uma alma. Existe essa possibilidade. Então, muitas vezes não vai até o fim, às vezes acontece um aborto e outras coisas assim. Mas, normalmente, quando tem um espírito destinado ao corpo, e 99% das vezes tem, esse espírito já está se unindo na hora da fecundação. Aí não tem a possibilidade de um parente reencarnar. Mas se acontece depois, 2, 3 anos depois, 4 anos, pode acontecer dele estar voltando, dependendo da necessidade que essa alma tem. Os suicidas, de uma forma geral, eles demoram muito a compreender o fato, né, porque eles sabem que não morreram e se revoltam muito com isso. E essa revolta pode dar ao espírito uma espécie de morte do espírito. Ah, mas existe isso?
não da maneira como a gente entende, como sendo morte. Por que aquela pessoa queria morrer e ela não morreu? O espírito continua. Ele entra muitas vezes numa introspecção e ele não quer ajuda, ele não quer viver, ele não quer continuar a vida dele na dimensão dos espíritos, ele não quer ajuda de forma nenhuma. Então ele é como na Terra, uma pessoa que entra em depressão profunda e não quer saber de nada nem de ninguém, ela só quer morrer. Existe um fenômeno parecido com o espírito após a morte do suicida. Acontece dele não querer se integrar, ele quer morrer de vez, ele quer morrer, ele não consegue morrer. Então ele entra num processo de introspecção tão grande que ele acaba por perder, em alguns casos, a linhagem perispirítica dele. De tanto que ele ele entra nele mesmo. Aí, os espíritos, para evitar isso, que isso é um trabalho longo depois de recuperação dessa alma, quando ele começa a entrar nesse processo, ele logo é jogado numa encarnação, para que ele não perca essa linhagem perispiritual na mente dele, na organização mental dele. Então ele é logo jogado numa reencarnação, que muitas vezes não tem nada a ver de karma para ele, não. Ele só precisa ter contato, né, com o corpo físico para que ele possa não perder isso, para que ele possa se soltar, né, e não ficar tão introspectivo. Aí dura pouco, né, dura algumas horas, às vezes poucos meses na matéria e desencarna. É um socorro imediato. É um tratamento de choque, né? Então pode acontecer muitas vezes isso. Aí a alma retorna rápido, só para poder não entrar naquela introspecção dela. Aí ela vem, passa aquele períodozinho e desencarna, e aí eles vão tratar. Quer dizer, ela volta para aquele estado antigo, mas não o estado de introspecção. Então o tempo é muito relativo. O tempo é necessidade kármica, é necessidade para a alma. O que melhor puder ajudar essa alma é o que vai acontecer, né? A gente sempre tem um socorro espiritual. Pode, não, quase sempre vem. Porque na hora que acontece o ato que leva à morte do corpo, houve uma lesão fatal, né? Letal. Então, pode ser, se for um tiro na cabeça, ou no coração, ou por asfixia, por enforcamento, né? Quando essa alma reencarna para resgatar isso, aí não é o caso que eu acabei de falar, não. Aquela encarnação imediata ali, num socorro rápido. Essa daí, ela não traz lesões graves ali, ela fica pouco tempo, às vezes nem chega ao fim da gravidez, é só para ter um contato com o corpo, né? Com a matéria, para ele não introspectar totalmente. Então, no caso de uma encarnação de resgate, aí é outra história. Aí esse espírito vai fazer uma escolha de provas, ele vai reconhecer o ato dele, e isso só acontece quando ele já reconheceu o que ele fez e sabe que errou. Aí ele vai vir para a Terra. Num determinado momento, vai surgir uma doença, uma lesão, ou ele já vai nascer com ela, né? Muitos casos de demência, não de demência, né, mas de retardamento mental, que às vezes a criança nasce, às vezes já com aquele problema, pode ter sido, não é uma regra, mas pode ter sido um suicida que está voltando ali, porque deu um tiro na cabeça, né? Um outro que tenha se enforcado, pode vir com problemas sérios na coluna, né? Às vezes aqui na Terra ele pode sofrer um acidente, quebrar o pescoço e ter que passar a vida dele ali, às vezes tetraplégico, entendeu? Então são casos assim, não é uma regra. Não é todo mundo que tem um problema de retardamento que foi suicida, não, isso não é regra. Existem N motivos para ele reencarnar com algum problema. Agora, existe a possibilidade
de uma pessoa que ficou tetraplégica, que sofreu um dano na hora do nascimento, né, e nasce com aquele problema que vai ficar de ser um suicida reencarnado. E às vezes ele vem e vai contraindo no decorrer do tempo tanta coisa que vai impedindo ele de se matar de novo. Tem até um caso interessante, narrado pelo próprio Chico, de uma senhora, eu já contei isso várias vezes aqui, uma senhora que tinha um filho que ele não enxergava, ele não ouvia, ele tinha muitos problemas de saúde, assim, no geral, e ele teve uma doença que teve que cortar os braços, e ele só tinha as pernas, né? Aí ele foi vivendo, quando ele estava com uns 12, 13 anos, mais ou menos, ele teve uma doença que teve que cortar as pernas. Essa mãe desesperada, porque falando, que Deus é esse? O meu filho teve tudo na vida de ruim, né? Ele não enxerga, ele não fala, ele não ouve, né? E ainda por cima perdeu os braços, agora vai perder as pernas. Ela estava desesperada, né? Aí uma família levou ela a uma reunião, né? No auge ainda da atividade, né? Do centro lá de Uberaba, e pediu socorro espiritual. Aí parece que foi assim imediata a carta que ela recebeu, né? Ou foi na hora, parece que foi na hora que ela começou a contar isso para ele, que imediatamente, não sei, acho que foi o Emmanuel que falou, Chico, fala para essa mulher que vai acontecer isso mesmo, vão cortar as pernas dele, porque senão ele vai se matar de novo. Ele, quando reencarnou, ele já era um suicida renitente, ele já tinha tirado a vida dele em várias encarnações. E aí ele pediu um socorro espiritual, que eles fizessem alguma coisa que impedisse ele de fazer isso de novo, né, de tirar a própria vida de novo. Aí ele veio com esses problemas todos, mas ele andava e ele ia se jogar de uma altura, né, isso ele ainda podia fazer. Aí eles iam cortar, quer dizer, ele não ia sair da cama. Aí não tinha como, ele não ia conseguir, né? Sem os braços, sem as pernas. Então, que foi ele que fez esse pedido, essa escolha, para evitar que ele tirasse a vida mais uma vez. Então, são aquelas coisas que a gente vê que parecem desgraças na vida da gente, mas é socorro espiritual. É o remédio, é o mal que é o remédio para evitar um mal muito maior, né? Então, existem casos que a gente não consegue muito explicar, mas que são para o nosso bem. 4:05, já passou o nosso tempo, e a gente tem pena de não conseguir, muitas vezes, alcançar os objetivos todos, né? E responder todas elas. Essas nem foram, né? Já foram, Olha, que a gente continue estudando a doutrina dos espíritos, passando aí, botando na caixinha de críticas, sugestões e dúvidas as perguntas que a gente tem, e trazer. E às vezes também, não deixa só para o último dia, não. O último dia do mês, não. Se tiver uma perguntinha, põe lá. Porque às vezes no decorrer do mês todo, dentro do tema que a gente está abordando, dá para a gente abordar a dúvida que a pessoa tem, né? E até também, dependendo a quantidade de dúvidas, às vezes, que tem uma pessoa parecida, a gente monta um tema em cima daquilo. Então é bom que vão já colocando, não espera ir para a última reunião do mês, não. Mas sexta-feira tem, domingo tem, né? Mais 2 reuniões dessas, que quem não teve como perguntar hoje, tem ainda oportunidade para sexta e domingo. Muita paz para todos, continuemos estudando a doutrina dos espíritos.